A paz do Senhor a todos. Eu sou a Aline, certo? E nessa noite eu vim contar um pouco da minha história com Deus, certo? Vim contar da minha experiência com Deus. Então, Deus fez um milagre na minha vida. Primeiramente, quero agradecer a Ele por tudo. Deus, Ele é muito maravilhoso. Peço que quem está aguardando o milagre de Deus, que espere no Senhor, porque Ele faz maravilhas acontecer. Então, vou estar contando um pouco aqui, certo? Do que Deus fez na minha vida. Eu não sou merecedora de nada. Mas Deus, Ele teve misericórdia de mim, certo? Mesmo com minha pouca fé, Deus, Ele olhou e me honrou. Então, não sei se você já ouviu falar a passagem de Ana. Ana, a mulher estéril, que não podia ter filhos, certo? Mas Deus, Ele viu o clamor de Ana e deu a benção a Ana. Então, nessa noite, vou contar um pouco da minha história referente à passagem de Ana. Então, há 10 anos atrás, certo? Eu casei. 10 anos eu casei. Então, eu estava com 20 anos, certo? E Deus, Ele já tinha um propósito na vida da minha e do meu esposo. Então, a gente casou. Quando a gente casa, a gente quer ter filhos, certo? Mas aí, eu passei na prova, pois com 5 anos, eu tinha feito 5 anos de casado, eu ainda não tinha filhos. Então foi quando eu fiz, Senhor, o que está acontecendo? Fui fazer exame e sempre fazia meus exames anualmente, os exames ginecológicos, tudo dava normal, certo? Voltava para ginecologista, tudo dava normal. Então era um mistério que Deus tinha e eu não entendia. Então, em 2016, comecei a correr atrás de exames mais profundos. Foi quando eu fui para uma doutora e ela passou vários exames, incluindo uma das trompas, a histerosalpingografia. Não esqueça esse nome nunca, porque é um exame doloroso. Então, esse exame, ele faz um vídeo dentro das suas trompas. Ele insere, certo? E ali bota um líquido. Esse líquido, ele percorre as trompas. Então, assim, ele é muito doloroso, dá uma cólica, certo? Muito forte. E com esse exame, ele diagnosticou minhas trompas que era obstruída. Eram as duas trompas obstruídas. Então, com esse exame que eu fiz, foi detectado que minhas trompas eram obstruídas, certo? E daí eu voltei para a doutora. Quando eu mostrei a doutora fez: Aline, você não tem 100% de chance de engravidar, porque suas trompas é obstruída. Você pode optar por uma cirurgia da desobstrução das trompas, mas não vai ter sucesso, certo? Não tem 100% de chance, não tem. Então, aí eu fiquei triste, saí ali daquele dia muito triste, conversando com o Senhor, quase chorando, né? Que a gente fica chorando. Então, muito triste, eu saí ali daquele médico e fui conversando com Deus. Por quê, Senhor? Por quê? A gente sempre pergunta por quê, né? Mas a gente pergunta o pra quê e não o porquê. Pra quê? Então, quando eu saí dali, cheguei em casa, conversei com meu esposo sempre tranquilo, nunca cobrou, certo? A gente já estava há 6 anos ali casado e nunca cobrou o filho. Ele sempre me apoiava, graças a Deus, Deus sempre estava conosco. Então, daí, eu fui optar para tentar a cirurgia, né? A gente sempre fica buscando algo para a gente conseguir.
Então fui em outra ginecologista, onde a ginecologista me atendeu e falou: Aline, são poucas chances da cirurgia, mas se você quiser fazer, a gente faz. Vai no meu consultório, que a gente vai analisar direitinho as possibilidades, tá certo? Fui no consultório dela particular. Quando cheguei no consultório dela particular, ela conversou comigo e fez assim: você também pode fazer a fertilização in vitro, mas a fertilização in vitro, ela é muito cara. Então chega a uns quase 25 mil reais, vamos colocar assim, porque tem tratamento, tem vários procedimentos, certo? Mas aí eu insisti na cirurgia. Então eu fiz: doutora, eu vou tentar a cirurgia. Se eu não conseguir, eu posso pensar futuramente. Então eu fui, certo? Encaminhada pela doutora para realizar a cirurgia. Então vamos lá, ocorre para a cirurgia. Vamos procurar pessoas para doar sangue, porque caso precise de sangue, a gente vai ter umas bolsas, vai correr atrás de pessoas para doar sangue para mim, para eu realizar a cirurgia. E nisso, quando chegou a data da cirurgia, eu fui me internar. Então, quando eu cheguei lá para internação, nessa época estava tendo mutirão de cirurgias, então não tinha leito, né? Não tinha quarto para ficar. Então, cheguei lá, fiquei aguardando. Então, de repente apareceu um quarto. Vamos para o quarto, se preparar para a cirurgia. Então, chegando no quarto, me preparei para a cirurgia, tudo. Quando fui para a sala de cirurgia, cheguei até a sala de cirurgia, o doutor, que ia fazer a cirurgia com a minha doutora, que já me atendia, ele chegou e conversou comigo. Aline, qual foi o último? Então, quando o médico ele perguntou, eu falei para ele: não, doutor, já tá próximo de vir já. Acho que com uns 3 dias, 4 dias ela vem. Ele fez: Aline, você não pode fazer essa cirurgia, porque essa cirurgia, ela requer um tempo, certo? Porque aí vai ficar mais livre pra gente ver, chegar até lá nas trompas. Então, eu tive que voltar para casa. Não sei se vocês estão escutando o fundo desse hino, certo? O fundo aí do vídeo desse hino. Deus, ele falou comigo através desse hino, certo? Para eu descansar. Então, esse hino foi um conforto, né? Para mim. Então, voltei para casa, passei os dias. Quando foi já na remarcação, cheguei lá, me internei e fui para a sala de cirurgia. Tudo correu bem, fiz a cirurgia. Então, cada momento Deus estava ali comigo, certo? Eu agradeço muito a Deus por tudo pelo que eu tenho passado. Então, assim, foi um motivo de experiência mesmo com Deus, certo? Creio que muito gostaria de ter uma experiência com Deus, mas fica na porta. Então, cheguei lá, fiz a cirurgia, tudo tranquilo. Fui para o quarto, fiquei 2 dias lá no quarto, certo? Para ter a recuperação. E depois tive alta. Vim para casa. E não tinha, assim, não soube nada ainda da cirurgia. Voltei para casa. Marquei a volta, certo? Para a doutora, para retirada dos pontos. E quando eu chego lá, ela tá lá com o meu laudo. Fez: Aline, suas trompas estavam muito obstruídas, tá profundo. A gente colocou agulha, tentou, mas a agulha não chegava porque ela era muito profunda. Então, obstruída é uma aderência nas trompas, elas são entupidas, certo? Então, meu laudo foi como infértil, como vocês vão ver seguir nas fotos. Então, meu laudo foi como infertilidade. Eu só conseguiria ter filho se eu fizesse fertilização in vitro, onde a fertilização in vitro, ela é muito cara e não estava com condições de momento. Mas aí ela me indicou uma clínica, certo, de fertilização, o qual você chega lá para doar óvulos e você pode entrar na fila para
para receber, tipo, 50%, às vezes até 100%, certo? E não paga nada. E pode fazer a fertilização in vitro. Então, eu tentei. Paguei R$200 na consulta, certo? Um valor simbólico de R$200 para consulta. Daí, passaram-se mais de 2 anos, creio que até quase 3 anos. E até hoje não recebi nenhuma ligação dessa clínica. Entreguei na mão de Deus, certo? E disse: Deus, eu não vou fazer fertilização in vitro. Eu vou entregar tudo nas tuas mãos, Senhor. Porque não era nem por ter chegado na cirurgia. Da primeiro momento que eu cheguei lá, que foi cancelado, que eu voltava, era por ter desistido. Mas Deus, ele permitiu, né? Que Deus, ele permite. Então, daí, passou-se... Eu fiz a cirurgia, foi em 2017. Eu já vinha tentando desde 2016 engravidar. Em 2017, eu fiz a cirurgia das trompas, que é a videolaroscopia, certo? Então, essa videolaroscopia, ela não ajudou. Não ajudou. Porque não desentupiu. Então, eu entreguei tudo na mão de Deus. Disse ao meu esposo, ele sempre estava do meu lado, nunca cobrou. Ele, se não é para ter, não é para ter. Então, vamos entregar na mão de Deus. Tá certo, passou os 3 anos, certo? 2017, a gente tá em 2020. Então, 3 anos se passou. A gente tava até conversando antes de eu saber que tava gestando. A gente tava conversando. Mas, amor, se eu pudesse ter filho agora, eu não queria ter agora não, por conta dessa pandemia que tá, né? O Covid-19. Então, eu disse a ele, se fosse para eu ter, eu não tinha, certo? Aí ele fez verdade, porque tá muito difícil, muito difícil. Então, quando se passou-se, minha última regra veio no dia 21 de março. Quando chegou agora, abril, nada, eu estranhei, por quê? Nunca houve atraso na minha regra, nunca houve atraso. Eu nunca tive o sentimento de, eu tô grávida, de ela atrasar, nunca atrasou. Então, o que foi que eu fiz? Eu esperei 2 semanas ainda, tava sentindo muita cólica e nada da regra. Então, eu pensei, ou é um milagre de Deus, ou é alguma outra coisa. 1, 2. Ou 1 ou 2, né? Então, fui e marquei uma endo vaginal. Aí eu marquei, no mesmo dia eu fui fazer. Quando eu cheguei lá no médico, a surpresa. Aline, você tá gestante? Eu, doutor, olha, minha menstruação já tá 9 dias atrasada e eu sinto muita cólica. Não sei se eu tô gestante. Se eu tiver gestante, é um milagre de Deus. E contei para o médico, certo? Por tudo que eu já tinha passado, das cirurgias, que eu não podia ter filho, que eu era infértil. Então, ele fez, Aline, então é um milagre de Deus. É um milagre de Deus, olha ali. E me mostrou o feto lá, no útero. Eu saí dali sorrindo, não sabia se chorava, mas foi sorrindo mesmo. Vim pra cá sorrindo. Ainda bem que tava com uma máscara, né? Que a gente tá usando máscara, então ainda bem que tava com a máscara, porque eu vim na rua de lá até em casa sorrindo. Com os dentes que não cabiam mais. Então, quando eu cheguei em casa, contei meu esposo, tudinho, fui pedir pra ele comprar o teste de farmácia. Vocês também vão ver na foto. Então, fiz 2 positivo. E eu ia retornar para o médico agora, retornei agora, hoje é 4, né? Retornei hoje, dia 4, para o médico, porque ele não tinha me dado o laudo antes, certo? Ele pediu para eu retornar para fazer novamente a ultrassom, que dessa vez foi uma ultrassom. Eu fiz a ultrassom, certo? E ele mostrou lá o feto, tudinho. Eu tô com 6 semanas, certo? E 1 dia. 6 semanas e 1 dia. Então, Deus, ele fez maravilhas na minha vida. Eu agradeço imensamente a Deus, certo? Por tudo isso que eu passei, foi uma experiência com Deus, certo? E aqui eu quero trazer meu testemunho para aqueles que não crê que Deus faz, ele faz.
não crê que Deus não faz mais milagre, ele faz milagre, porque isso foi um milagre. Como é que a pessoa tem as trompas entupidas, obstruídas, certo? Você recebe um laudo que é infértil e Deus chega e te mostra. E tudo Deus, ele faz conforme a vontade dele, certo? No tempo dele. Então eu quero que vocês creiam que Deus, ele ainda faz milagre na minha e na tua vida. 9 anos esperando, certo? Deus, ele fez maravilha na minha vida. E eu já vinha tive úlcera, certo? Após minha cirurgia das trompas, com um tempo depois eu tive úlcera, certo? Úlcera gástrica, fiz tratamento, pesava 52 quilos, fui pesar 42 quilos. Vejam, 42 quilos, perdi 10 quilos. Então, assim, Deus, ele faz maravilha acontecer. Graças a Deus, estou curada da úlcera, certo? E para você ver que é um milagre de Deus a minha gestação, hoje, quando eu fiz a ultrassom, o doutor mostrou o mioma. O mioma está medindo 3 milímetros, se eu não me engano, 3. Então, assim, Deus, ele faz maravilha, certo? Faz maravilha. Então eu creio na promessa de Deus, eu creio no milagre de Deus, porque quem vive o milagre fica mais crente ainda. Mas então eu digo para vocês, não espere o milagre para ficar mais crente não, sejam crente, porque o milagre vai chegar na tua vida, certo? Nessa minha caminhada também, eu tive uma amiga, certo? Ela, na mesma clínica que eu, ela tinha também dificuldades de engravidar, certo? Mas o dela não era as trompas, o dela já era outra coisa. Ela já tinha um bom tempo de casada, tentando engravidar e não engravidava. Ela chegou a fazer a cirurgia lá onde eu fiz, certo? Ela foi 3 tentativas. 3 vezes, ou foi 4, mas eu creio que foi 3 vezes, que ela foi tentar a cirurgia, mas sempre dava alguma coisa para ela não realizar essa cirurgia. Era falta de material, era quarto que não tinha lugar para ela ficar. Então, assim, ela voltou para casa. Essas tentativas todas, ela voltou para casa sem realizar a cirurgia. E quando foi agora há pouco, ela deve estar já com 6 a 7 meses, ela descobriu que estava gestante. Então, quando ela descobriu que estava gestante, que eu vi na rede social dela, eu fiquei muito feliz. E aí eu criei mais ainda. Eu criei mais ainda que Deus, ele faz milagre, certo? Nas nossas vidas. Porque ela tentou ali fazer a cirurgia, não conseguiu. Estava tentando engravidar, não conseguiu. E Deus chegou na vida dela. E eu ali muito feliz, certo? Por ela. Eu nem imaginava que ia engravidar também. Então, assim, Deus, ele faz maravilha nas nossas vidas. Creiam que Deus faz. Então, assim, só para não ficar em minhas palavras, eu vou deixar o versículo aqui, certo? Que toda vez quando eu ia à igreja e pedia a Deus um milagre, ele sempre tinha, um dia que ele falava de 1 Samuel, certo? Que é a passagem de Ana, a mulher estéril. Então, vou ler essa passagem para vocês, de Ana, certo? Só para não ficar em minhas palavras. Então, vou deixar aqui para vocês, certo? Em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 9 em diante, certo? Do 9 até o 17. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma.
Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho? Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu não sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era mais triste. Ciclos de 1 Samuel, a gente vê que Ana, ela teve temor ao Senhor, ela orou ao Senhor. Ana, ela sofreu, certo? Sofreu sim, mas ela não deixou de perseverar. Ela pediu ao Senhor, certo? Ali com a alma, ela pediu um milagre de Deus. Então, aquele clamor que Ana fez, Deus, ele ouviu, certo? E cumpriu com a promessa na vida de Ana. Então, Ana, ela pôde conceder um filho, certo? Que foi o Samuel. Então, quero explanar aqui para vocês que não deixem de ter fé. Creiam, porque Deus, ele é lindo, Deus, ele é maravilhoso. Deus, o que ele promete, ele cumpre no tempo dele. Não é no meu tempo nem no teu tempo, é no tempo dele. Então, eu tô assim agradecida, certo? Por esse Deus maravilhoso, agradecida mesmo. Porque Deus, ele é muito lindo. Então, vou continuar louvando ao Senhor, certo? Dizendo que ele é grande, certo? E levando a palavra dele a quem possa ouvir. Então, nesta noite, eu quero que você conheça a minha história, a minha experiência com Deus. E tenha uma experiência com Deus, certo? É difícil? É difícil. Mas vamos buscar o Senhor, vamos pedir com fé, que Deus, ele atende o nosso clamor. Então, aqui eu quero agradecer a Deus, certo? E vou agradecer louvando um hino, o qual eu tinha iniciado recentemente a sempre estar louvando e estar postando. E ali Deus falava comigo. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Eu sei que faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero,
enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Escuta. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou. Eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar.